Romanos 12, 12, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando fala da situação, não nos conformeis, não nos moldeis, não vá pelaquilo que esse mundo oferece ou que aquilo que esse mundo apresenta. Ele está nos chamando a atenção para falar que, independente de estarmos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Mas como não viver, pastor, essas coisas que estão acontecendo no mundo? É sabendo aonde você foi gerado. É muito legal quando você está de alguma forma abatido ou que seja, você ter uma palavra de motivação, né? Nós não vivemos de motivação, nós vivemos de transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque em nossa natureza buscar a mudança, em nossa natureza nós não vamos conseguir. E fazer isso na força dos nossos braços é um desgaste. Mas como viver isso? É através da transformação de mente. Então, quando a gente ouve uma palavra igual a essa, que nós temos que ter uma identidade em Cristo. Eu sou o Washington, mas antes de ser esse Washington aqui, eu era esse Washington em Deus. Como diz em Efésios, Ele nos escolheu com toda sorte de bênção nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Se eu não entender isso, onde eu fui gerado, eu deixo de viver isso aqui na terra. Então Ele está nos chamando para viver na terra sobre a palavra dEle que é sobre nossas vidas. Independente do que esteja acontecendo, eu saber que Deus é Deus. Fazendo com que as pessoas tenham se desviado daquilo que o Senhor está falando. Hoje é entender que você tem que viver através de uma palavra sólida. Uma palavra sólida que te confronta na sua caminhada. Por onde você tem andado, o que você tem feito, como você tem meditado. Não. Não é simplesmente você falar, venha, sente, levanta para a esquerda e para a direita. Mas é entender a necessidade que você tem de caminhar dentro dos princípios que Cristo te chama. Né? Porque algumas pessoas, quando olham para mim, falam assim: pastor Austin, ele é descolado. O pastor Austin expulsa demônio, pastor Austin fala com morador em situação de rua, pastor Austin conversa com todo mundo. Mas eu nunca fui assim, eu não nasci assim. Eu entendi um dia que existia o Evangelho, e nesse momento que no que eu vivia, eu falei, eu não quero mais viver isso. E como faço para não viver isso? Me aproximei de pessoas, né, ao qual disseram para mim: Austin, realmente, o que você quer, você tem que buscar em Deus, a transformação em Cristo. E eu busquei essa transformação em Cristo. E quando eu começo a viver essa transformação em Cristo, eu deixo de ser quem eu era para se tornar aquilo que Deus me chamou a ser. Mas só que isso foi uma construção. E eu me lembro de uma vez, quando eu não era da igreja, eu era do mundo, que eu recebi uma palavra que era mais ou menos assim: jovem, Deus manda falar para você que Ele te colocou por cabeça e não por cauda. Beleza. E os anos se passaram, né? Comecei minha caminhada, minha trajetória com Deus. E eu esperava de ver onde isso ia chegar. E a situação maneira de colocar por cabeça não é pelas pessoas, não, era por mim mesmo. Que eu era um jovem, que eu era usuário, eu era uma pessoa que era depressiva, eu era uma pessoa que era difícil comunicação, em se envolver com outras pessoas. E Ele me põe numa forma ao qual agora eu consigo me comunicar com outras pessoas, consigo lidar com pessoas, consigo controlar a mim mesmo, por mais que a consequência que eu vivo até os dias de hoje lutando é a situação de me expor com a situação das drogas. Então a consequência é viver até os dias de hoje lutando todos os momentos, mas como eu faço essa luta todos os dias? É estando em Deus, é não me permitindo mais achar que eu posso ir um pouquinho lá e voltar, mas me permitir estar nele, a cada dia me convertendo. Meus irmãos, você não tem que ter dúvida daquilo que você é, naquilo que Deus te chamou e te escolheu. Lembre-se quem você é em Deus. É necessário você saber que você tem uma identidade. É necessário você pegar, todos nós temos uma identidade, amém? Agora temos que ter essa identidade em Deus. Você ter a convicção: eu sou o Washington Tadeu da Silva, filho de Janete com Sérgio Mariano, tal, isso e aquilo. Agora eu sou o Washington Tadeu, filho do próprio Deus, escolhido por Ele para marcar o meu tempo, crendo na palavra que Ele liberou sobre a minha vida. E eu vou andar sobre essa palavra. Porque muitas das vezes, como eu estou falando para você, essas distrações falam que você não é nada. Olha só, é para isso que você foi escolhido? É dessa forma que você tem que viver? É isso mesmo? Aí você, automaticamente, você tem que acordar e falar assim: eu sou filho do próprio Deus. Ele está no controle de minha vida. Independente do que aconteça hoje, eu sei que Ele direciona os meus passos.
Porque a responsabilidade está sobre o teu ombro, sim, é a cruz de Cristo, mas é a responsabilidade que Ele te chamou para que você possa exercer isso. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e me siga. É isso que o Senhor quer, que possamos manifestar aquilo que carregamos pela identidade que nós temos. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Devemos ter a mente de Cristo. Se Jesus veio ao mundo para cumprir a profecia, Ele quer que você se converta para que se cumpra a profecia sobre a tua vida também. Você não simplesmente nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. Não, não, não. Existe algo nesse mundo a se cumprir sobre a tua vida também. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando o Senhor declara que o povo está ali indo embora, que os discípulos falam, Senhor, o seu discurso está muito pesado. E Ele vira para os discípulos e fala assim, e vocês? Podem ir também. E eles falam, para onde nós iremos? Que só tu tens as palavras de vida eterna. Temos que reconhecer que as palavras que o Senhor tem ministrado sobre nossas vidas são palavras de vida eterna. Mas eu queria, pastor, palavras com sabor de mel. Não existe. Não existe. Mas na canção, pastor, eu ouvi, mas tipo, não existe palavras com sabor de mel. Existe uma palavra boa, perfeita e agradável. Então eu quero dizer para você, olhe para o Senhor, para que teus pés possam te levar até Ele. Não olhe para um lado nem para o outro, naquilo que são os vários psiu da vida. Psiu. Ei, psiu. Não. Se o Senhor for te chamar, Ele vai te chamar pelo nome. E vai dizer para você o que tem que ser feito. Então permita-se os teus olhos estarem no Senhor.